Rio. Apresentação Marcos Demário. Amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estamos iniciando mais um Debate na Rio, na sua emissora da Fraternidade. Debate na Rio é jornalismo espírita interativo no ar, porque você que está aí nos acompanhando no 1400 AM ou através da internet, você participa conosco, dando a sua opinião, respondendo à pergunta da produção do programa. Que, aliás, hoje nós estamos perguntando a você, por que neste mundo o bem ainda não exerce maior influência sobre o mal? Ligue e participe, 3386-1400, ou então responda enviando mensagem pelo WhatsApp, 984867633. Lembrando, mensagem de texto, e não esqueça de fazer a sua identificação com seu nome, bairro e cidade. Agora você que nos acompanha pela internet, basta acessar www.radioriodejaneiro.am.br e no próprio site você pode clicar lá no ícone do Facebook e vai também nos acompanhar aqui pelo Face em tempo real, ao vivo, para você curtir, compartilhar e também para que você possa realizar o seu comentário. Hoje o Debate na Rio está recebendo Nádia do Couto Vale e Ângela Delu. E nós vamos ter por base aqui do debate, dessa questão sobre o bem e o mal, artigo publicado pela revista eletrônica O Consolador, que é uma revista espírita de publicação semanal pela internet. Nós temos um artigo de Valdenir Aparecido Cunhim com o título A Timidez dos Bons e a Ousadia dos Maus. E ele inicia lembrando uma questão que está em O Livro dos Espíritos, que é a questão 932, quando Allan Kardec indaga: por que neste mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons? E os benfeitores espirituais da humanidade respondem: pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Estes, quando o quiserem, assumirão a preponderância. E aí o nosso Valdenir Aparecido Cunhim faz então as suas colocações. No contexto social em que vivemos, ante os dissabores que a sociedade tem colhido, como decorrência dos desajustes no âmago dos relacionamentos humanos, sugere o Espírito da Verdade a Allan Kardec, a aqueles que já despertaram para os reais valores da vida, que assumam a preponderância, isto é, que deixem a zona de conforto em que vivem, neutralizando a timidez e aguçando a ousadia. Ser ousado, aguerrido, atrevido mesmo, não significa insuflar a violência, mas ter a coragem e o arrojo de defender, com bravura e interesse, aquilo que é nobre, digno e ético. Não se pode deixar o mal prosperar nos espaços deixados pela timidez que domina os homens de bem. A criatura humana, além de ser boa, ainda é indispensável que seja justa. Calar quando se deve falar, esconder quando se deve apresentar, omitir quando se deve participar. Obviamente, são práticas que em nada contribuem para a construção de uma sociedade mais justa, fraterna e humana. Diz ainda Valdenir Aparecido Cunhim no seu artigo: os maus são ousados, pois que não temem pela reputação, pela probidade, nem se preocupam com a indignação ou opinião das pessoas. São maus e pronto. Fazem barulho, assustam, destroem. E, no momento da perversidade, anestesiados pelo desequilíbrio, a consciência de nada os acusam. Por isso são atrevidos e atuam nos espaços onde os bons deveriam estar, ostentando a bandeira da decência, da honestidade e da fraternidade. Os bons precisam estar presentes em todos os segmentos sociais, na escola do filho, na associação de bairro,
no Grêmio Estudantil, na Associação Filantrópica e Assistencial, na política, na organização trabalhista, na organização patronal, nas decisões que interessam a comunidade em que vivem. Enfim, têm que participar, pois se não se apresentarem para a ocupação dos espaços que são seus, sem dúvida, virão os maus e, sem cerimônia, ocuparão as cadeiras vazias e farão o estrago que já é do conhecimento geral. Então, não basta criticar, reclamar, gritar por um mundo mais decente, ordeiro e próspero. E imperioso se torna a participação para que tais conquistas cheguem mais depressa e sem tanto sofrimento. Para tanto, não será preciso ser expoente da cultura, da força, da intelectualidade, da fortuna, da virtude, do desprendimento, da caridade. Mas sim, será preciso, e muito, de boa vontade e uma hercúlea dose de esforços. Isso, obviamente, está ao alcance de todos. Basta querer. E o nosso Valdenir Aparecido Cunha, então, finaliza o seu artigo com as seguintes palavras. Sem nenhuma violência, quando os maus perceberem que os espaços estão sendo preenchidos pela ousadia e coragem dos bons, baterão em retirada, por falta de opção e oportunidade. Daí em diante, será erguido, com segurança, o edifício da paz e da serenidade que tanto desejamos. Observemos, então, qual o espaço que nos pertence na ordem do progresso e ocupemos a nossa cadeira para servir, obviamente. Então está aqui o texto de Valdenir Aparecido Cunha, que foi publicado na revista eletrônica online O Consolador, que é uma revista espírita e que semanalmente está com uma nova edição no ar. Então, diante deste artigo, a timidez dos bons e a ousadia dos maus, nós estamos então perguntando a você, por que neste mundo o bem ainda não exerce maior influência sobre o mal? Na verdade, nós invertemos a pergunta de Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Então, ligue e participe. 3386-1400 ou mensagem de texto pelo WhatsApp 984-867633 ou aí através da nossa transmissão, através do Facebook. Bem, vamos iniciar então com Nádia do Couto Vale, que vai dar a sua opinião, claro que sempre, né, com base na doutrina espírita. Nádia, por que no nosso mundo terreno o bem ainda não exerce maior influência sobre o mal? A rigor, porque já nos esclareceram os espíritos orientadores da humanidade, porque o bem é tímido, os bons são tímidos. E o próprio Valdenir aí observa a questão do vazio. Quando você é tímido, você não ocupa um espaço que lhe é devido ou que lhe é de direito, né? Você deixa esse vazio e nós aprendemos, inclusive com a ciência, que não há vazios no universo. Então, esses espaços vão sendo preenchidos, obviamente, por esses que são ousados, por esses que são considerados os maus, que são os maledicentes, os impacientes, os caluniadores, os mentirosos, os corruptos. Eles vão avançando no espaço que os bons, por timidez, por serem muito discretos, vão deixando passar, né? Uma coisa é nós sermos discretos e outra coisa é nós deixarmos passar para que o inconveniente aconteça e assuma o lugar. Então, é desse ponto de vista que nós não devemos deixar vazio o espaço que compete ao bem. E toda vez que nós tivermos oportunidade de praticar o bem, devemos praticá-lo para ocupar esse espaço, né? Porque quando nós dizemos ocupar o espaço, não é você ficar lá dizendo eu sou bonzinho, né? É você praticar o bem para mostrar que o bem está presente, no caso, através da sua ação. Discreta, porque você também não vai fazer fanfarronices de dizer, olha como eu sou bonzinho, mas você praticar o bem no momento em que for solicitado, que a circunstância permitir e solicitar, para ocupar o espaço do bem. A outra questão é o perfil dos maus, que nós mais ou menos já
aqui adiantamos, né? São esses que têm aí todos os desvios, os transtornos de comportamento que nós observamos, dos quais nós todos queremos nos livrar, mas nós geralmente costumamos atribuir isso aos nossos companheiros, né? Eles é que têm que mudar, eles que não podem mais ser intolerantes, maledicentes, etc., quando nós também precisamos, por um exercício de autoconhecimento, eliminar o mal dentro de nós, não é? Fazendo com que o bem também use um espaço dentro de nós, naturalmente expulsando tudo isso que diz respeito ao homem velho, para lembrarmos aqui a máxima paulina, o grande apóstolo dos gentios já nos advertiu a esse respeito. A outra questão é o estágio em que nós estamos. O Espírito Miramês tem um livro de perguntas e respostas comentários dele sobre as perguntas 1019 de O Livro dos Espíritos, inclusive o Valdenir deve ter também recorrido a ele. E essa é uma questão bastante interessante, porque ele diz, fazendo eco a Sócrates, 2 milênios e meio atrás, o Sócrates já falou sobre a maldade como sendo a ignorância. Ele sempre disse, a maldade é a ignorância da verdade, é a ignorância por força da questão do bem, né? Certo. O Santo Agostinho, depois lá, séculos, 1 milênio e pouco depois, já disse que isso é privatio boni, né? A maldade é privatio boni, é privação do bem. Tudo que não é bem está na categoria do mal, e aí nós precisamos fazer exatamente essa mudança de sinal, porque a energia com que nós agimos para o mal é a mesma energia do ponto de vista do elemento energia que nós usamos para praticar o bem. Então, é mudar o sinal de negativo do mal para positivo do bem. Isso é um grande esforço. Você até já lembrou isso agora, né, Marcos? Sem dúvida. É um grande esforço. Então, o Sócrates já adiantou isso faz 2 milênios e meio. E nós estamos, portanto, diante de uma questão que todos visitamos porque somos estudantes do Espiritismo, que é a questão do evolucionismo. Todos esses que hoje são maus, que são perversos, que ostentam todos esses desvios ou transtornos de comportamento e de caráter, vão ser bons. Isso é inevitável. Isso é uma lei de Deus pela didaxis divina, né? É a lei de evolução. É a lei de evolução, né? Então, todos esses que são maus agora serão bons daqui a pouco ou daqui a um bom tempo, dependendo do esforço de cada qual, porque isso repousa sobre a instância do livre-arbítrio de cada ser. E, claro, lembrando sempre Jesus, porque quem quiser evoluir e mudar esse sinalzinho de negativo para positivo, tem que pensar em Jesus, seguir Jesus, trabalhar com Jesus. Que, aliás, é como o Valdenir encerra o artigo dele, não é isso? É o ocupar nosso guia a nossa modelo, cadeira, né? Então... exato, para servir. E também lembrando Jesus que nós devemos modestamente ficar lá, falando em cadeira, né? Uhum. Fica sentado lá embaixo. Se você tiver alguma coisa relevante que possa enriquecer os companheiros, aí você será chamado. Mas mesmo sem ser chamado, fique lá seguindo Jesus. Isso aí. Muito bem. Você está acompanhando o Debate na Rio, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, em 1400 AM, e também através da internet, em www.radioriodejaneiro.am.br, e inclusive na transmissão aqui ao vivo, em tempo real, pelo Facebook. Nós acabamos de ouvir a nossa Nádia do Couto Vale, mas temos aqui a participação também da Ângela Delu, que vai dar a sua opinião, respondendo aqui a pergunta da produção do programa. Ângela, por que neste mundo o bem ainda não exerce maior influência sobre o mal? Pelo que a Nádia falou, a gente quer aproveitar de várias questões que ela colocou aí tão importantes, e uma delas é a questão da ignorância, né? Assim não procedem por ignorância mesmo, por não saberem que cada um de nós vai colher aquilo que semeou, quer dizer, a vida nos dá aquilo que nós nos devolve aquilo que nós damos para a vida. Então, se a gente
pratica o bem, é natural que a gente vai ter algumas situações aí, mas nós estaremos muito tranquilos fazendo bem. E aí, qual o nosso objetivo de vida, né? Os maus, por exemplo, eles, às vezes, o objetivo de todo mundo é ser feliz. E eles acham que ser feliz é você ter projeção, por exemplo, ou você conquistar casas luxuosas, carros do ano, viagens, é ter dinheiro. Então, o objetivo de vida, quando a gente tem o nosso objetivo focado em algo perecível, eu também vou matar, eu vou fazer qualquer coisa, porque aquilo é válido para que eu possa chegar aos meus objetivos, né? E então isso vai definindo tudo. Eu estou lembrando agora, tempos atrás, muito tempo mesmo, eu fiz um seminário de PNL e o professor disse que depois daquilo tudo que ele tinha aprendido... Diz o que é PNL, né? Porque sim, desculpa. Psiconeurolinguística. E o professor disse, depois de tudo aquilo que ele tinha aprendido, ele disse assim, eu preciso mudar alguma coisa, porque eu tenho que dar alguma contribuição, não só para os alunos dele, mas para os colegas de trabalho. E quando alguém vinha contar ele disse assim, uma desgraça, né? Já de manhã cedinho vinha contar a desgraça do dia. Aí ele dizia assim, ouvia com toda atenção, aí dizia assim, agora me conta 2 coisas boas. E aconteciam coisas incríveis. Ele disse que tinham aqueles que ficavam assim, não conseguiam lembrar de nada bom, porque ele já estava naquele exercício de contar aquelas manchetes terríveis, enfim. Outros se aborreciam e resolviam, né, mudar o curso do caminho para não esbarrar com ele. E outros começavam a dialogar. Ele disse que assim ele começou também a uma mudança que ele percebia que muitos diziam assim, puxa, sabe que eu nunca pensei nisso? Porque a pessoa está no hábito de repetir o mal, porque o mal tem as suas gradações, né? Vai desde as coisas simples que a gente alimenta, até tudo começa no nosso pensamento, até você arquitetar coisas terríveis, planos terríveis, conforme nós vemos aí revelados, né? Não só os pobres, como os ricos, quer dizer, não tem classe social, a questão da inteligência, das artimanhas, isso são coisas que nós conhecemos bem de outras vidas e que nessa a gente está assim num esforço muito grande de mudar. Então é uma questão também da gente ocupar o nosso tempo com coisas boas, né? Estava lembrando também que no sistema prisional do nosso país, que tudo nosso, graças a Deus, está sendo muito questionado e passado a limpo, outro dia eu assisti uma matéria de um presídio que eles estudam, eles têm atividades ocupacionais, enfim. E aí foi caindo o índice de violência, porque as pessoas estão ocupadas naquilo. E outro dia mesmo o André Trigueiro, no Cidade de Soluções, mostrou uns meninos lá do Degase que eles fizeram cursos e ele disse assim, se eu tivesse, um dos meninos, né? Se eu tivesse tido essa oportunidade, eu não teria feito o caminho que eu fiz. Mas, de qualquer forma, isso daqui me serviu para alguma coisa. Então, eu acho que é sempre o momento da gente refletir se aquele que está fazendo mal por falta de oportunidade mesmo, né? E de mudar o seu curso. Vamos acreditar, como a Nádia lembrou, né? Todos nós vamos ser felizes e seremos espíritos de luz. É só uma questão de tempo, né? É verdade. Diga, Nádia. Enquanto a nossa querida Ângela Delu falava, também me ocorriam algumas coisas. Agora, o finalzinho do que ela disse, com esse depoimento dos meninos lá do Degase, para quem não está no Rio, o Degase é o departamento, não é isso? Fala? Não, pode falar. É o departamento de, pelo menos, acolhimento e de reeducação dos menores infratores. E então eu me lembrei da segunda parte de O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Na segunda parte, essa que é a obra que contém a teologia espírita, na segunda parte nós temos a parte prática, porque na primeira é a parte teórica da teologia espírita.
que o Kardec faz até um contraponto com a teologia católica. E lá, em um capítulo dos assassinos, dos espíritos criminosos endurecidos, etc., ele dá depoimento de 2 espíritos, o Lemaire e o Jacques Latour, que eles declaram que o Estado, não é isso? O Estado não deu a eles a oportunidade de educação. E eles dizem que se eles tivessem tido acesso, é exatamente em cima do que você lembrou agora, Ângela, se eles tivessem tido acesso por providências do Estado, que é dever do Estado, à educação, eles não teriam seguido o caminho do crime. Mas eles seguem porque, sem opção, incorrem em uma vez e depois, pelo princípio da psicobiofísica, tudo começa com o primeiro gole, com a primeira tragada e tal, e aí com a primeira incursão no mundo do crime. Né? O exemplo, eu me lembro porque do Jacques Latour é assim, algo que não sai da nossa cabeça. Né? Porque ele diz, se eu soubesse disso, eu não teria feito. Porque ele achava que aquelas pessoas que ele matava com crueldade, e ele diz mesmo isso, que não ia acontecer nada. Ia morrer e acabou. Então, quando ele morreu e ele percebeu que a morte não existia, e aquelas perturbações que ele vivia por conta daqueles que ele tinha matado, que estavam todos ali, e ele viu o sangue, aquelas cenas horrorosas, ele começa a fazer essa reflexão e ele só começa a ter paz quando oram por ele. Exatamente. E a oração, então, vai dando um bálsamo para ele, né? Porque é uma situação terrível. E ele diz que nós... tem uma frase no final que eu estava querendo lembrar. Depois a gente pega aí até o Céu e o Inferno para ver. Vamos ver. Porque ele fala exatamente essa questão das escolas. Ele diz, se o Estado me tivesse dado. Mas tem uma frase muito importante. Vamos tentar recolher aí. Vamos dever a frase agora, mas depois do intervalo. Você que está pela internet... Às vezes também os próprios ouvintes e os que estão pela internet, eles vamos pegar lá aqui rapidamente. Quem sabe eles vão ser mais rápidos que nós. Com certeza. Vamos ver. Fazer um concurso, quem é mais rápido? Muito bem. Mas você está acompanhando aqui o Debate na Rio, então já ouvimos aqui as opiniões da Nádia do Couto Vale, da Ângela Deru. Hoje nós estamos debatendo essa questão do bem e o mal aqui na Terra. E já para a nossa reflexão, a Nádia já vai responder depois do intervalo. Está aqui a Maria Beatriz de Olaria, pelo WhatsApp. Ela está fazendo a seguinte reflexão. Somos todos criaturas de Deus. Se somos seus filhos, por que existe em nós a tendência ao mal? Se somos criaturas do Pai maior, de onde provém o mal? Então, essa já é a nossa reflexão para o intervalo. Enquanto isso, você ligue e participe. 3386-1400 ou pelo WhatsApp 984-867633 ou pelo Facebook, vai aí dando a sua opinião, porque o bem ainda não exerce maior influência sobre o mal. Nós vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouco. Debate na Rio. Trazendo mensagens de luz, Rádio Rio de Janeiro, a rádio que faz a sua vida mais feliz. Rádio Rio de Janeiro, o som do amor e da fraternidade, iluminando os caminhos da felicidade, iluminando os caminhos da felicidade. Divaldo Franco no Rio. Não percam o seminário de Divaldo Franco com o MAP, Movimento de Amor ao Próximo.
Tema: Seja Feliz Hoje, Segredo da Longevidade. Dia 2 de abril, domingo, de 9 da manhã até 1h da tarde, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Adquira agora a sua credencial que dá direito a um livro de Divaldo Franco pelo site map.org.br/Divaldo Franco ou nas unidades do MAP ou ainda nas instituições espíritas credenciadas. Informações: Facebook MAP Oficial, e-mail contato@map.org.br. Telefones 3392-5600 ou 3392-5700. Repetindo, 3392-5600 ou 3392-5700. Ninguém tem o direito de decidir pela vida do outro. O nascimento de uma criança é a alegria de muitas outras vidas. Deixe que essa criança cresça. Aprenda, sonhe, tanto quanto você já cresceu, aprendeu e sonhou. Campanha pela vida contra o aborto. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade com você. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta O Céu e o Inferno, peça teatral que convida você a voltar à França do século XIX. Diversos espíritos contam o que encontraram depois da morte. Peça teatral baseada no livro de Allan Kardec. Apresentação dia 5 de março, domingo às 19h. Lona Cultural de Vista Alegre, Avenida São Félix, 601, Vista Alegre. Ingressos à venda no local. Informações 3088-6519. O Céu e o Inferno. Todo domingo, às 6 da manhã, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, você pode aprender o Esperanto, a língua da fraternidade, através do curso básico de Esperanto, do professor Silas Chaves. São aulas dinâmicas e sempre acompanhadas de exemplos. Aprenda Esperanto, todo domingo, às 6 da manhã, na Rádio Rio de Janeiro, a emissora que toda família pode ouvir. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do Ibope. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. ZYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13h29. Debate na Rio. Apresentação: Marcos Demário. Amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estamos reiniciando aqui, voltando ao nosso Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Hoje nós estamos aqui debatendo a questão do bem e do mal na sociedade humana. Estamos perguntando a você, por que o bem ainda não exerce maior influência sobre o mal? Você liga e participa dando a sua opinião, 3386-1400, ou pelo WhatsApp 984-86-7633, lembrando, mensagem de texto e não esqueça de se identificar, ou através da internet, tanto no site aqui da nossa emissora, quanto pelo Facebook, que estamos aí fazendo a transmissão ao vivo, direto. Não deixe de curtir, de compartilhar e fazer o seu comentário. Participando do Debate na Rio, temos aqui Nádia do Couto Vale e Ângela Deru. E nós tomamos como base artigo publicado por Valdenir Aparecido Cunhim, A Timidez dos Bons e a Ousadia dos Maus. Esse artigo está publicado na revista digital O Consolador, que basta você acessar www.oconsolador.com.br e você vai ter acesso a todas as edições, vai poder também ver esse artigo do nosso Valdenir Aparecido Cunhim. Bem, mas nós deixamos no ar já uma pergunta, e a Nádia aqui que vai responder, que é a Maria Beatriz de Olaria pelo WhatsApp,
era que estava fazendo o seguinte raciocínio: se todos nós somos filhos de Deus, Deus é a bondade suprema, de onde provém o mal? Ô, Ana Beatriz, um abraço para você. Nós, claro que precisamos recorrer aos princípios básicos do Espiritismo como filosofia espírita. Existem temas que são obrigatórios no raciocínio filosófico: o bem, o mal, liberdade, essência, verdade. Então, esses são temas muitíssimo frequentados pela filosofia, evidentemente estão postos aí no Espiritismo, na doutrina espírita, porque é uma filosofia espiritualista, tal como está conceituada pelo próprio Kardec no frontispício de O Livro dos Espíritos, que está aniversariando este ano. Não é isso? Um aniversário redondo, um número redondo. Mas, enfim, Ana Beatriz, nós somos criados simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de que nós não temos nenhum privilégio relativamente aos outros irmãos nossos no mesmo plano evolutivo. Então, nós, na condição de simplicidade e ignorância, nós temos uma energia que nós podemos usar, ainda há pouco nós falávamos sobre isso, para o bem ou para o mal, para o errado ou para o certo. E é exatamente por força dessa liberdade e que nós podemos optar por alguma coisa que não está de acordo com a expectativa divina relativamente a nós. Essa é uma questão que às vezes fica um pouco difícil de nós entendermos, mas quando nós temos perspectiva na história, tanto do indivíduo quanto da humanidade, dos grupos sociais, dos países, nós vemos que isso faz todo sentido, porque ainda há pouco citávamos Santo Agostinho, não é? Que diz que o mal é privatio boni, é privação do bem. Você veja que o próprio mal traz no seu bojo o germe da sua própria destruição. Nós damos algum exemplo, ou vários exemplos podemos dar. Do ponto de vista da história, se nós tomarmos por base o Império Romano, era tão vasto, com um exército tão violento, que conquistava, às vezes de forma cruel, comunidades, o que nós hoje chamaríamos países inteiros, e era costume dizer que a águia, que era o símbolo do Império Romano, podia voar dia e noite durante vários dias, que ela não venceria os limites do Império Romano. Tal era o escopo desse império, que tinha a sua violência. Você veja que o homem comum, o romano comum, achava que aquilo nunca ia mudar, que os Césares permaneceriam com aquele mesmo, digamos assim, em aspas, estilo, né, de governança brutal. Mas, na perspectiva do tempo, o mal que estava nas entranhas do Império Romano pela corrupção, ele engendrou a derrocada do Império Romano, que tinha tudo para dar certo, porque tem as grandes conquistas do direito romano e da família, que são os grandes esteios da civilização. Se nós avançarmos um pouco, o homem comum no sistema feudal julgava que o senhor feudal jamais iria deixar de existir. Mas o homem que era absolutamente coisificado diante do feudalismo também viu, no passar do tempo, cair isso. Para darmos apenas mais 2 exemplinhos rápidos, porque estamos nos aproximando aqui não só do tempo, mas do nosso momento histórico, a França, quando a Marie Antoinette, né, disse vamos dar brioche para o povo, o homem francês achava que ninguém saía da Bastilha, onde estavam os presos políticos, que a Bastilha era inexpugnável e que os Luíses iam continuar a reinar daquela maneira. Mas também caiu a Bastilha. Agora, recentemente, faz uns 20, 30 anos, nós dormimos com a União Soviética poderosa, forte, e no dia seguinte nós vimos que tinha caído tudo aquilo, tinha se pulverizado.
Então, o mal, quando ele vai crescendo, de tal maneira ele cresce que ele morre por si mesmo. Se nós tivéssemos ainda um tempinho, nós poderíamos dar um exemplo no plano do indivíduo, do espírito, como uma individualidade. Mas não sei se Marcos gostaria Daqui que a gente pouco. falasse agora ou mais tarde, né? Isso, tá muito bom. Bem, eu quero agradecer aqui as participações aqui da Eunice Silva, tá? Da Ilha de Paquetá, também da Thalita de Magé, todas pelo WhatsApp. E nós temos aqui também a participação da Natasha, que também é da ilha, do governador. Tá? A Ana Cris, de Nova Iguaçu, enviando aqui a sua mensagem. A Tatiana, lá de Cascavel, no Paraná. A Jane, da Vila Valqueire. Temos aqui também a Márcia, de Olaria. Ela está fazendo uma pergunta, Ângela, que é bem interessante para o nosso tema aqui. Quanto tempo ainda irá demorar para que este mundo seja mais tranquilo, ou seja, para o bem predominar? E a gente lembra daquela canção, Depende de Nós, né? Bem lembrado, né? Claro que a gente acredita, o Haroldo Dutra Dias tem falado nas palestras também, que esse não é o primeiro mundo de provas e expiações que Jesus orientou, vamos dizer assim, comandou nesse período de transformação para o mundo de regeneração. Então, se Jesus também quiser, as coisas podem mudar bastante. Eu acho que depende muito de nós fazermos a nossa parte, e aí a nossa consciência fica muito feliz, a gente fica muito feliz, porque quando a gente faz uma coisa boa, a gente se sente feliz e aquilo dali forma uma corrente do bem, né? Estava assistindo o programa da Fátima Bernardes, eles levaram aquele professor que vocês viram, o professor Luiz, na internet. Acho que todo mundo viu o vídeo, que foi o último dia de aula dele numa escola lá em São Paulo. E não só os alunos dele, mas os alunos de outras classes vieram no corredor aplaudi-lo, enfim. E ele se emocionou muito. E eles levaram ele no programa para ele falar. Ele, um senhor muito tímido, mas ele trabalhou a vida dele toda com amor, com carinho, fazendo a tarefa dele e contribuiu para a formação de todos esses alunos, né? E assim são os nossos professores na nossa vida, nós nunca mais vamos esquecer. Então, se o processo entra nessa questão, né, de todo mundo, vamos pegar esse bom exemplo, vou fazer a minha parte também, e as coisas vão caminhando com mais aceleradas, é o que nós acreditamos, né? Eu acho que nós estamos vivendo uma fase maravilhosa, porque nós estamos passando o nosso país a limpo, a gente está vendo que nós não queremos mais isso, que nós queremos governos honestos, mas para o governo ser honesto, o povo também tem que ser honesto. Tem que votar honesto, né? Exato. Tem que ser tudo, né? Não existem coisas estanques, todos nós estamos entrelaçados. Então é uma situação de mudança que é muito favorável e de crescimento e de amadurecimento espiritual para todos nós. Nós vamos chegar ao mundo de regeneração, onde o bem vai predominar sobre o mal, mas não temos uma data marcada para isso. Tudo depende de nós. Depende de como nós. Você bem lembrou de mais no início, ninguém. Né? Nádia? Eu estou lembrando também que recentemente, olha que coisa engraçada esse paralelismo, porque na França um professor também se aposentou e os alunos também o homenagearam no último dia. Não sei se vocês viram essa matéria que chegou aqui. Ele foi homenageadíssimo pela imprensa, porque a notícia chegou até aqui, você imagine. Mas os alunos fizeram uma festa imensa para ele. Inclusive, quando ele saiu, você viu pelo vídeo, né? Eu vi. Ele também havia assim uma espécie de corredor de amor dos alunos, né? E aplaudindo esse professor que também dedicou toda a sua vida aquela escola, né? O bem marcando né? né? Exatamente, o bem marcando pela retidão no exercício da profissão, não é isso? Pela honestidade dos princípios que ele certamente ajudou a inocular naquelas mentes infanto-juvenis, e o reconhecimento
não é? Ao longo de gerações, porque, pelo visto, ele também já era um senhor, não é isso? Ao longo de gerações, ele pôde dar a sua contribuição na formação das crianças francesas e jovens franceses. Naturalmente que essas pessoas passaram por todas as vicissitudes que os outros passaram, mas fizeram a sua opção de fazer a sua parte bem e saíram felizes e contribuíram muito, porque um professor na vida de um aluno, a gente não esquece nunca mais, né? Verdade. Sim. Com certeza. Renato, deixa só eu terminar aqui um raciocínio para Ana Beatriz, que ela perguntou se é de Deus. Não é de Deus. Deus nos criou em simplicidade e ignorância, com essa energia que, pelo nosso livre-arbítrio, nós podemos girar para a esquerda ou para a direita no sentido de positivo ou negativo, sem nenhuma outra conotação opções, de esquerda e direita, viu? Certo. Renato, olha só, foi lembrado aqui a questão do Livro dos Espíritos, em que os benfeitores lembram que o grande problema é a timidez dos bons. A timidez tem uma relação com a omissão. Eu estou me referindo a isso porque um amigo, antes daqui de chegar nas paradas, ele ficou sabendo qual era o tema, ele me perguntou, e ele contou então uma história, aconteceu com ele. Ele disse, né, que ele estava no metrô, e certa vez ele viu uma pessoa idosa que entrou, todo mundo estava sentado, e ele pegou e interviu e pediu que os mais jovens levantassem, né, cedessem o lugar. Mas que, nestes dias aqui, ele novamente no metrô, aconteceu a mesma coisa, só que dessa vez ele ficou calado e não agiu e não fez nada, e a senhora lá teve que ficar mesmo em pé na viagem toda. Pois é, timidez com omissão tem uma relação. O cansaço físico, né? Porque se passou aí algum tempo, pode ser que ele estivesse bastante cansado, não sabemos qual é essa questão. A timidez pode ser um traço de personalidade mesmo, do espírito que é mais discreto, que é mais introspectivo, e aí ele se volta mais para a contemplação, para a meditação, para determinadas atividades que não requeiram muita exposição, muito contato com o mundo social, etc. Isso é um perfil psicológico. A timidez pode ser, por outro lado, um problema de baixa autoestima, às vezes até em decorrência de uma vivência em encarnação anterior, que ele aqui acha que tem que se cercear, se bloquear para não repetir alguma coisa que ficou inscrita lá na paisagem do seu subconsciente. E a timidez, então, às vezes, realmente pode nos induzir à omissão, que não é uma postura recomendada, porque nós estamos lidando hoje exatamente com o nosso dever moral, que se inscreve numa dinâmica cósmica de evolução do espírito. Então, nós devemos praticar o bem, seja onde for. Mas, às vezes, a pessoa não quer se apresentar, não quer se mostrar, e ela fica tímida. Por isso que, aqui no Livro dos Espíritos, os benfeitores nos ensinam que, porque os bons são tímidos, é que o mal cresce. Né? Porque aí você veja que nós estamos deixando espaço para o outro crescer. É verdade. Ângela, a Maria Clarice de Petrópolis, aqui pelo WhatsApp, ela está lembrando que o mal ainda predomina, porque há uma questão que a mídia, né, para ter o seu índice de audiência, para vender, né, as suas matérias, né, ainda se baseiam nas suas manchetes justamente no mal. Então, qual é essa influência realmente da mídia nesta questão entre o bem e o mal? É a Maria Clarice, lá de Petrópolis. Oi, Maria Clarice, eu amo Petrópolis, cidade imperial, a cidade de Dom Pedro II, Dona Teresa Cristina. Olha, que bom que você mora aí. É o seguinte,
Eu acabei esquecendo a pergunta. Porque a emoção eu me transportei de Pedro e Petrópolis. Cristina Eu vi Dom Pedro II lá naquela cadeira. Olhei o museu, me distraí completamente. Eu também me transportei para lá, porque também então, sou... Resumindo a pergunta da Maria Clarice, até que ponto a mídia... sim. Né, sim. ela mantém realmente sim, o mal. Né? Sim. Enfim, a mídia mantém quando nós nos omitimos. Porque quando nós nos manifestamos, nós já conseguimos tirar vários programas do ar, porque os ouvintes ou os telespectadores se manifestaram dizendo que não gostavam daquilo. Nenhum patrocinador vai querer que o seu produto seja vinculado a um programa que não agrada. Então, a gente que conduz o público é que conduz. Como o público muitas vezes se omite, então eles atendem a maioria que gosta ou aqueles que gostam. E se expressa, né, Ângela? Exatamente. A maioria que diz que não gosta é que se expressa. Se a gente ficar quietinho, os outros que dizem que gostam vão vencendo. Então a questão é exatamente essa. A gente não gostou, a gente se manifesta. Porque a mídia... ela é, vamos dizer assim, o quarto poder, né? Uhum. Mas esse quarto poder, como tudo, somos nós que conduzimos. Se a gente disser, olha, o programa de mau gosto, não sei o quê, a gente vai vendo nos próprios programas de TV como é que eles vão se modificando à medida que a mídia, a sociedade se manifesta, os telespectadores, os ouvintes, enfim. Hoje em dia, então, com o WhatsApp e tantas formas... é muito fácil. E aí a gente vai vendo os programas de bom gosto, por que eles ficam em horários, às vezes, difíceis, né? Como o programa Como Será, que eu adoro, passa na Globo sábado de manhã. É um programa muito bom. Madrugada, super cedo. Quase que de madrugada. Passa cedo. Por quê? Porque se eles passarem mais tarde, eles não vão ter a audiência que eles querem. À medida que nós vemos, nós podemos ver pela internet... ele tem reprise no Canal Futura, domingo à tarde, enfim. E aí, se nós valorizarmos aquilo, a mídia muda. É a mesma questão. As opções são nossas, a forma de conduzir é nossa, a opinião é nossa, aonde a gente se omite, o outro ocupa espaço. Muito bem. Eu estou vendo aqui que nós estamos nesse momento com 32 pessoas nos assistindo aqui ao vivo pelo Facebook. Nós já ultrapassamos aqui as 90 curtidas, mais de 400 visualizações aqui da nossa transmissão, mais de 30 compartilhamentos, e todas as pessoas, estão nos parabenizando por termos lembrado aqui as homenagens feitas aos professores, né, que viralizaram aí pela internet. Eu quero agradecer a todos que estão enviando aqui os comentários. É impossível para nós lermos todos, mas todos estão concordando aqui que realmente está mais do que na hora daqueles que estão ligados ao bem realmente começar a se impor na sociedade. Agora vamos lembrar, a Ângela está falando aqui da questão da mídia. Nós acabamos, né, de sair do carnaval, desses dias de carnaval, e é claro que as coisas ruins que aconteceram também a mídia explorou. Mas vamos lembrar aqui, isso só para citar o movimento espírita, é que a mídia não noticiou a realização da Comerge, a nossa confraternização das mocidades espíritas, espalhadas em polos por esse estado do Rio de Janeiro, reunindo milhares de jovens, estudando o Evangelho, a doutrina espírita, os ENEFs, né, que é o encontro da família espírita, e também diversos polos. Tudo isso é o bem que está agindo no mundo. É que a mídia ainda não entendeu isso, mas vai chegar lá na medida em que nós também levarmos isso à frente. A nossa Rádio Rio de Janeiro, que não parou de transmitir durante todos esses dias a mensagem do bem, não apenas teorizando, mas trazendo os exemplos, porque o Espiritismo não é só teoria. O Espiritismo também é a prática, também é a vivência. Então o bem está aí, nós temos que fazer essa opção e divulgar a sua existência. Esse ano, realmente, eu não sei se alguma TV, mas o ano passado, os companheiros do Polo 1 foram entrevistados pela TV local, lá de Campos, e fizeram uma linda matéria. E um outro polo também, não sei, lá do Volta Redonda, por ali também. Esse ano ainda não sei. Em princípio, não.
Mas é isso mesmo, são 20 polos de Comerge, 62 núcleos de ENEF, 8.000 companheiros envolvidos nesses encontros, mas a gente vai... nós mesmos temos que acessar mais o site do CERJ. É verdade. E as redes, né, para que a gente, entre nós, divulgue e isso vá... vamos dizer assim, sendo projetado, né? E também pelas redes sociais, cada um vá lembrando que está acontecendo isso, etc. Com certeza, sem dúvida alguma. Né? Olha, deixa eu agradecer aqui as mensagens pelo WhatsApp. A Maria Clarice, né, que nós respondemos, está aqui agradecendo. A Miriam, que é da Ilha do Governador, onde, aliás, está aqui a sede da nossa emissora da Fraternidade. Por telefone, nós temos participação aqui do Juraci, de Duque de Caxias, do Rodrigo, do Recreio dos Bandeirantes, todo mundo dizendo que estão gostando muito do programa e aprendendo bastante. A Sueli, mas ela só não fez a identificação. O Iro Bastos, que também não fez a sua. O Iro, nós vamos lhe informar depois aqui o que está acontecendo aqui. É um problema do link aqui do provedor, mas nós vamos responder depois aqui a você. A Lourdes Pinheiro, de Guaratiba, nós temos a Maria Isabel, de São Gonçalo, o Alberto Carlos, lá de Maricá. Ele está fazendo uma colocação rapidinho, Nádia. O Alberto Carlos de Maricá está dizendo que o bem ainda não se sobrepõe ao mal porque somos espíritos imperfeitos. Olha, como é o nome dele? O Alberto. O Alberto, evidentemente que nós somos seres imperfeitos, mas nós vamos, e como tudo é gradação no universo, também a nossa conquista do bem é paulatina, mas ela deve ser incessante. E é melhor nós praticarmos um bem, ainda que reduzido, porque diz respeito à nossa capacidade ainda pessoal, no nosso nível evolutivo de prática do bem, do que nós nos deixarmos entreter pelos apelos inferiores da matéria. Não é porque nós pratiquemos um bem que tem um raio de ação, digamos assim, mais modesto, que nós não estamos colaborando para o conjunto, para o grande concerto de vibrações superiores do bem, que é a expectativa de Deus e, evidentemente, do governador do planeta, que é Jesus, a respeito de cada um de nós. Nós somos imperfeitos, mas evolucionisticamente nós estamos sendo convidados permanentemente a nos exercitarmos no bem. E quanto mais nós praticarmos o bem, mais nós estaremos preparados para praticar um bem cada vez mais desafiador, porque a prática do bem também tem sua, digamos, escadinha, não é isso? Sua gradação. Tem sua gradação, e então nós podemos estar praticando o bem em um raio de ação menor, mas isto também é o bem. Muito bem, estamos chegando ao final do Debate na Rio e hoje então nós aqui debatemos a questão do bem e do mal aqui na Terra, na visão espírita, e que a imperfeição não seja a nossa desculpa. Nós temos que lutar sempre para praticarmos o bem e amarmos o nosso próximo. A todos, o nosso muito obrigado pela participação, pelo WhatsApp, pelo telefone, pelo nosso Facebook, e até o próximo Debate na Rio, se Deus quiser. Debate na Rio.